Olá, pessoal. Boa noite. Colegas aí de casa, o som já tá bom para vocês? Boa noite, Carol. Boa noite, José Luiz de Moraes. Vai saber o que você está fazendo aqui hoje. Você devia estar em paz com a família, enfim, com alguém do sexo oposto ou não. O importante é ser feliz, não é? Com o companheiro, com a companheira. Enfim, o importante é ser feliz, mas você está aí assistindo nossa aula. Tirando a brincadeira, nosso professor José Luiz está aí, sempre atento. O André, a Karina, Chiro, o Emir Marcos, a Carol Coelho, a Eloá, o Leandro, Simone, bacana. Cada um lida com o que gosta. É isso mesmo, diz o José Luiz. Bom, daqui a pouco nós vamos ter aqui o professor Mamãe. Eu estou com a roupa do Dória. Não, estou brincando. Estaremos com o professor Douglas Oliveira, que sempre muito elegante. Eu tenho vontade, sem brincadeira, né? Tenho vontade de jogar minhas roupas fora quando eu vejo o professor Douglas. Até porque, além de ser um mestre de primeira linha, está com um corpo de jovem de 20 anos, né? Então, ele deveria fazer até um NEAF Fitness. Bom, deixa eu bater um papo com vocês para que vocês possam nos conhecer um pouco mais e saber o que nós vamos conversar aqui hoje. Todos sabem que essa conversa tem a ver com a segunda fase, prova prática do concurso do Tribunal de Justiça Militar, o TJM. Obrigado, Karina, por dizer que essa camisa ficou ótima, porque a hora que você vê a do Douglas, você vai ver o que é ser chique. E tirando a brincadeira, o áudio tá ok, o Michel, o Michael, Coimbra, tá tudo bem, Marcela? Olha aqui, a prova do Tribunal de Justiça Militar nos dá um pouco de noção de como será essa conversa, só que com uma diferença, né? Essa conversa será com quase 3.000 alunos, não sei, quando nós estivermos em TJ São Paulo, segunda fase. Serve também para isso. Eu só gostaria que vocês lembrassem que nem sempre o passado será a mesma regra das próximas provas. Nesta noite, se você quiser ficar até o fim, você vai estudar, vai ter uma explanação da aplicação da prova, as regras do edital e que nós daqui do curso não concordamos. Vocês vão ver o motivo, que se ele diz que empatados em última colocação devem ser convocados, nós do NEAF entendemos que há possibilidade de recurso, explicaremos por quê. Legal, Dário, estava assistindo Clóvis de Barros, legal. Galera, nós temos uma lista de 120 convocados aí, e também a lista, pessoas com deficiência, e a lista de negros. Nós vamos ver exatamente, o Douglas vai explicar exatamente como é que funciona, como é que funcionam as listas, enfim, tal, tá tudo aqui, ó, né? Cadê? Cadê a regra? Ué, eu não tinha feito aqui, meu Deus. Não, eu tinha feito uma regra. Mas enfim, Douglas vai chegar aqui, a gente vai conversar. Eu lembro que o pessoal fez isso hoje. Tá certo. Escrevente técnico judiciário. Ampla concorrência 120, pessoas com deficiência. E a lista de negros de 24 pessoas. Total 150. Mas isso não é momento agora. Nós vamos falar uma por uma, caso por caso. Gostaria de agradecer aos colegas que vieram essa noite, né, que estão aí em casa, assistindo, os daqui. E nós temos uma tradição de levar até o altar. Ou seja, nós temos uma tradição de fazer a prova, o preparo de primeira fase. Muitos daí foram os alunos nossos e muitos não foram alunos nossos. Não há problema algum. No TJ, nós sempre fazemos uma segunda fase. Por quê?
Financeiramente é ótimo tratar com 30, 40 cursos. Claro que não. Não precisa ser muito inteligente, mas nós temos um compromisso com as pessoas. Temos de levar até o altar. E tem mais, pessoal. O TJM, os critérios não são apenas eliminatórios, e sim temos classificação. Vocês vão ver como funciona isso. Nesta aula de hoje vocês enfrentarão a explicação, regras de empate, o último concurso, como serão as suas provas, onde serão as suas provas, a digitação em si, regras, erros, qual é o critério de nota, simulações sobre notas possíveis dos primeiros colocados, se podem cair ou não, e dos últimos colocados da lista, se podem subir ou não. E, obviamente, o curso de digitação. Já adianto a vocês, o nosso curso possui duas fases. Nós temos uma fase online para colegas que não são de São Paulo ou que são de São Paulo, mas precisam treinar velocidade. Vou explicar por quê. E nesse caso, online, vai ter um texto para eu digitar? Sim. Ah, mas vai estar calmo em casa? O nosso curso, a nossa plataforma, ela simula barulho de digitação, barulho de espirro, caminhão, grito, tudo isso com mais de 200 textos. Você não ouviu errado. Mais de 200 textos do nosso curso. E com quase, 5 horas de aula, explicando técnicas para ter uma prova prática melhor. Professor Douglas Oliveira não é o primeiro trabalho dele de digitação. Nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto. Senhores, nós temos uma tradição quanto à aprovação em TJM e em TJ. Ok? Muito bem. Vamos explicar. Vai ter algum encontro presencial, professor? Além do curso online? Vai ter sim. Nós teremos, mas já para o final, próximo da prova, 1 ou 2 finais de semana, eu não sei, com provas aqui no laboratório do NEAF de digitação, onde a pessoa vem, faz a prova, enfim. Mas o curso online é obrigatório para poder chegar lá bem. Vai por mim. Muitos não vão poder fazer a oficina aqui em São Paulo e vão fazer o online e vão se dar muito bem. Por que a importância, professor, dessa prova, desse curso, além da explicação que os senhores vão dar? Senhores, em linhas gerais, venham para a lousa. Em linhas gerais, em verdade vos digo, houve uma época em que o concurso do TJ ou TJM, não importa, a prova, você tinha a prova objetiva, juntava com a prova prática e dava média. Mais ou menos assim, tá? Na minha prova foi assim, em 1900 e José Luiz Jovem, em 1900 e Bolinha, em 1900 e Guaraná com rolha. Isso não será assim na sua prova. Veja bem, nas provas em geral do TJ, tem sido prova, depois esta nota é a que vale, da objetiva. Depois vem uma prova prática. Esta prova prática de digitação não muda a tua nota. Se aqui você passou e está em número 500, a prova prática só pode fazer com que você seja eliminado. Então ela não é classificatória, e sim eliminatória. Na prova do TJM, esqueça isso e aquilo. Não será desse jeito, mas também não será de soma e divide. Vocês vão verificar que existe a nota da prova objetiva, mas também teremos a nota da prova prática de
digitação, mas ela não valerá 50, ela valerá até 10. E isso pode mudar. A classificação provisória, professor, repito, a prova prática, basta tirar 5, ou se eu tirar 6, 7, 8, 9, 10, a minha nota vai mudar. Vai mudar. A sua classificação vai mudar, conforme veremos no decorrer da explicação. Tudo bem aí? Boa noite, Marcela, Kátia Ferreira, Marcos Almeida. Boa noite, Simone Silva, adorando o curso, agora acredito que vou conseguir, é isso mesmo. Vamos lá. Kátia Ferreira pergunta, essas regras são as mesmas para o TJ de São Paulo? Não. Provavelmente em São Paulo, provavelmente, a prova prática será parecida com oficial de promotoria, ou seja, não mudará a nota, mas eu não posso afirmar, eu não sei, eu não posso afirmar, ok? Vamos ver. Vamos lá? Márcio, está acontecendo o curso, o de digitação? Ainda não. Vamos lançar agora. Boa noite, Daniela Godoy. Da aplicação e julgamento da segunda etapa, provas práticas de digitação, TJM. Para quem chegou agora, nós estamos aqui falando do Tribunal de Justiça Militar, quem foi para a segunda fase. Legal? Vamos lá? Vamos tocar o barco. As provas práticas por cargo em concurso serão aplicadas oportunamente para os candidatos mais bem classificados na prova objetiva. Professor, eu já li o edital. Eu acho importante saber as regras do que vão enfrentar, assim como os demais candidatos empatados em última posição, conforme estabelecidos nas tabelas a seguir. 8.1.1. Para o cargo de escrevente técnico judiciário, ampla concorrência, está aqui 120, pessoas com deficiência, negros. 120, 6 e 24. Senhores, a primeira observação que nós temos, vocês repararam que fala assim como candidatos empatados na última posição. Ora, se são candidatos na última posição, por que o edital, né, a publicação disse que uma pessoa que acertou 40, né, de um total de 40, desculpe, classificação 121, olha a nota dela, 71. Por favor, eu não sei se eu estou certo ou errado. Olha a posição, 121, não convocado. E a outra pessoa, olha isso, com a mesma nota, 121, não convocado. Por quê? No meu sentir, se são os empatados na última posição, tem um erro na conta minha aqui? Ah, lá na frente? Aqui posso ir. Não. Porque uma das... Não, o Hélio fez umas contas aqui, ele falou, olha, só teve um equívoco aqui, mas a gente já passa aqui a retificação. Agora, eu só queria fazer uma pergunta, aproveitar que o Hélio e o Luiz estão aqui. Aqui está dizendo não convocado. O total aqui é o de acerto da pessoa, 40, de um total de 50. De um total de 50 questões, quem está lá na rabeira, 120 e pouco, teria que ter acertado 40. Só que tem um negócio, ó, está dando como não convocado 121. E se ele está empatado, então nós, do NEAF, entendemos, professor Douglas depois dá a opinião dele, que é possível recurso nesse caso. Sei lá. A possibilidade de recurso vai do dia 15 até os 16. Hoje. É hoje. Hoje é dia 16, Douglas? É. Então, quem concordar conosco e está em 121, 22, 23, com a nota que tem o cara que está convocado, eu entendo que esse cara tem de ser convocado. Legal? Beleza. A Kátia pergunta, posso adquirir o curso de digitação para treino do TJ? Kátia, sinceramente,
eu acho que não é prudente. Agora não, a menos que você esteja querendo treinar porque você tem alguma coisa assim meio grave com digitação. Você fala, não, é melhor eu começar já, sou muito devagar. Fora disso, Kátia, você tem matéria pra caramba para arrebentar ainda, tá bom? Marcos, a mesma resposta. Eu sei que parece estranho, os colegas daqui fizeram assim, ó. Posso comprar o curso? Todo mundo fez assim para mim, ó. Compra. Não estou nas... Aliás, eu não penso fazer TJ, vou fazer Receita Federal. Compro o curso? Então, eu acho que não é momento agora, tá? Karina, foi critério de desempate. A Karina acha que é critério de interpretação edital. Bom, eu vou aproveitar que o mestre Douglas está aqui. Mestre, vem me ajudar aqui na explicação. Boa noite, estou em registro. Obrigado por ter vindo, mestre. Boa noite a todos, futuros escreventes. Eu não falei, pessoal? Eu não falei que o Douglas agora, bom, chique ele sempre foi, mas agora, além de tudo, ele gosta de humilhar a gente com essas roupinhas. Mamãe, eu vou para uma festa do Amaury Júnior. Obrigado por ter vindo, meu querido. Boa noite a todos, futuros escreventes do TJM, futuros escreventes do TJSP que estão aí. Olha, eu estava aqui, peguei um trânsito danado para chegar a São Paulo, depois de sair de São José dos Campos do dia do trabalho. E a única razão de fazer isso é porque nós gostamos muito disso, não é? Aquela propaganda, eu amo muito isso, é verdade. E... infelizmente, boa noite, André, boa noite, Adilson, boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo que está aí ouvindo e nos vendo. Olha só, uma das palavras que mais me fizeram pensar, que eu li no grupo, talvez vocês aí ou alguns tenham lido também essa palavra, foi de uma pessoa, de um membro do grupo, uma menina, que disse, olha, professor, eu vou fazer o curso, eu não passei na última prova de digitação. E ela resumiu com uma palavra muito significativa. Ela disse, eu subestimei a prova. Então, meus amigos, que essa palavra não tenha utilidade alguma aos senhores nesses próximos meses, na realização da prova, não é, de segunda etapa da prova de digitação do TJM. Alessandro estava dizendo aqui que uma palavra que me marcou muito, que eu li no grupo, perguntei até se os colegas, se alguém viu, uma moça dizendo, eu não passei, eu subestimei a prova. Opa! Então, essa palavra, essa moça, é mais do que suficiente, todos vocês que estão ouvindo, do nosso esforço. Porque esse curso é mais difícil e dá mais trabalho do que qualquer outro curso. E além de tudo, pessoal, só para vocês entenderem, é obrigação nossa mesmo, mas assim, gente, a gente tem 120 possíveis, 130, tá? Que você seja otimista, sei lá, que 40 sejam do NEAF, 50, legal. Mesmo assim, gente, é uma escola. Ninguém está pensando em vender 50 cursos e ficar milionário. Vamos entender bem. Mas eu preciso fazer um bom trabalho, porque o meu nome e o nosso nome e o nome do NEAF reflete nesses caras que estão aí para serem nomeados. Entenderam bastante, então, o que precisa. Legal. Agora, acima de tudo, além de não subestimar a prova, esse caso é diferente. Porque vocês vão ver, na minha época não, no último concurso, a digitação só valia para tirar a nota mínima e não mudava a nota da primeira fase. E mesmo assim, pasmem vocês, houve casos de 20%, 30% de facão. E vale lembrar... como é que fala? Foi eliminado. Eliminado do concurso. Eliminado agora, do concurso para sempre. No TJM, esta nota não é só eliminatória. Ela pode mudar. Eu estou falando para vocês. O cara que está lá em 30, 40, eu não saio dessa posição.
está muito enganado. Porque dependendo da nota agora da digitação, vai mudar sim. Não é isso, mestre? E mais do que nunca, na prova do escrevente do TJ, no último edital, havia formatação. Então as pessoas ainda ganhavam pontos com formatação, numa prova bem tranquila e sem a exigência de uma velocidade mínima suficiente para poder digitar como é aqui agora. Agora é só digitação. E o pior disso é que, além de ser só digitação, você ainda soma uns pontos da prova de digitação com a prova objetiva. Ou seja, motivo mais do que suficiente para treinar muito. Então, se você pedir uma opinião para um cara que passou no TJ, nossa, hoje estava o Douglas e o Alê falando que é importante a digitação, eu concordo, mas falar que a nota vai mudar, eles estão errados, né? Aí vai aparecer um monte de gente. Claro, a digitação não muda a nota. No TJ de agora. No TJ do último edital. Porque, exatamente, em outros mudava assim, no meu mudou. E tem mais. Neste, a regra é outra. Pelo amor de Deus, saiba as regras do campeonato antes de jogar. Quanto a alguns comentários, Kátia, fugindo um pouquinho da aula, não importa aqui, o importante é bater papo também hoje à noite. Parabéns pelas normas da corregedoria, pelo novo CPC, ao professor Douglas. Eu também estou assistindo, pode perguntar. E eu também aproveito para homenagear o mestre aqui de viva voz. Ele não acredita, mas eu sei e assisti todas as aulas até agora, da parte inaugural de processo civil, toda a parte inaugural, toda a parte de atos, de formas, e vou te dizer uma coisa, hein? Eu sou chato. O cara que assistir a aula do Douglas, gente, ele para, só que o Douglas não é muito devagar, eu gosto de gente assim. Quando eu digo devagar, não, a voz do Douglas é bastante tranquila, diferente da minha que eu vou mais rápido. Mas o que eu gosto do Douglas é que ele não fica uma hora no dispositivo, e ele dá exemplos. Ó, eu assisti a aula, hein? Eu vi a prática de ato processual e eu fui escrevente. Ele pega e fala, o que é entre linhas? Ele não passa, não. É entre as linhas, o cara vai lá e escreve. O que é a margem? O cara vai lá na margem. O que é processo eletrônico? Isso só pode dar exemplo, não é quem só é bom de academia. É porque é quem conhece da prática processual. Eu também aproveito para elogiar as aulas aqui do mestre. Vamos embora? E aproveitando, Alessandro, sexta-feira que vem, estaremos aqui ao vivo no Intensivão com normas da corregedoria. Sexta-feira que vem começa? Sexta-feira que vem, normas. Primeira aula de normas da corregedoria ao vivo. E normas está muito ligada ao processo civil. Douglas, o último concurso de 2011, 7 vagas apenas. É importante saber o passado. A colega me fez uma pergunta aqui, a Cláudia. Estou adorando o curso TEAF, minha única preocupação é a quantidade de matéria. Sou jornalista, vai se dar muito bem, sou acostumado a digitar muito, mas não sei como funciona a prova de digitação. Espera aí que você vai saber. 7 vagas, inscritos, convocados 112, isso foi a realidade lá do passado. Aprovados, Ué, Douglas, se foram aprovados 99, o que aconteceu com o resto? 11%, quase 12% reprovados. Eu sei que vocês devem estar falando, olha, os caras foram buscar índices para dizer que o curso é fantástico. Acho que a gente pode pular essa etapa, né? Pelas matérias que pelos modelos de argumentação que eu já dei. No TJ, esse número é maior. E aqui ainda agora, não é só isso. Tem a classificação. Exatamente. E, aproveitando, queria mandar um abraço para o nosso aluno João Vasconcelos, que inclusive esteve aqui no dia... Veio do interior, eu acho que ele está assistindo. O João veio do interior. No dia da nota. No dia da prova do último concurso. Isso. Do TRE, não é? Ou depois, na semana seguinte, veio aqui visitar o NEAF. É o rapaz que está quarto ou quinto colocado? É o quinto colocado. Isso. Mas você sabe que ele veio aqui no dia que saiu o resultado. E ele não sabia. Olha, ele veio dar um abraço e falou, eu não sei como eu fui. Aí à tarde ele falou, Alê! Foi isso. Você sabe? E por que eu quero mandar um abraço pro João? Ô, João, eu não me lembro, mas eu acho que você me autorizou a contar a história. O João me mandou um inbox no Facebook, dizendo, e aí, Douglas, TJM, acho que eu não vou fazer não, vou concentrar aí no TRE e não sei o que e tal. Falei, João, né? Você já fez TJ, você já sabe tudo, fez oficial de promotoria. Faz o TJM.
E ele fez, e hoje é 5º lugar. Isso mesmo. E tem uma coisa, e ele já está esperando a nomeação na lista do oficial de promotoria. E tem outra coisa. 7 vagas. Olha quantos chamam. Quantos não desistem? Isso mesmo. Quantos não desistem? 7 vagas. 7 vagas é muito difícil para mim. 7 vagas não dá, não vou perder tempo com isso. 112 para a segunda, 99 aprovados e muitos nomeados. Então não se desperdiça a chance. Primeiro quero agradecer os colegas que falaram da caneca, da camiseta. Quem vem aqui sempre ganha um brinde. Depois eu explico como é que faz, mas pode vir, vem, pede. Sou iniciante. E isso o José Luiz explicou claramente aqui para a Rosângela. Não precisa ter medo de fazer pergunta boba não, Rosângela. TJ é Tribunal de Justiça e o TJM é o Tribunal de Justiça Militar. Olha o João Marcos aí, ó. Ah, João Marcos aí, Vasconcelos, assistindo. Um abraço, um amor de pessoa. É mesmo. Cara humilde, Menino simples de ouro. pra caramba. Legal. Manda pergunta no inbox, Muito responde, conversa, Gente agradece. muito boa. Muito bom. E queria mandar também um abraço para Rosana, nossa aluna que está assistindo, primeira colocada na lista de PNS. Ah, é? Primeira Que legal. colocada Graças na a Deus. lista de PNS. Douglas, onde são realizadas as provas? É no local bonitinho, onde você abre e já está o logo do NEAF? O TJ não daria tanto na cara assim, pessoal. Isso, na verdade, é o nosso laboratório. É onde vocês testam quando tiver Exatamente. quando tiver uma E que tem uma oficina. plateia aqui, não é? São na plateia e na primeira fila os juízes, não é? verdade. Que avaliarão o seu desempenho, o seu Eu achei comportamento. muito boa essa montagem, viu, pessoal? Gente, isso não é montagem, é assim o laboratório. Vocês vão ver o da nossa prova. O de lá é extremamente mais simples, tá bom? Já vou avisando. Como são realizadas as provas? Fica um fiscal Renê e o fiscal Douglas. Claro, o Douglas numa outra fase. Meu irmão. Meu irmão. Numa fase. Aí a Andréa Japinha, que ela reprovou na nossa prova, né? Isso aqui é quando você... Isso aqui foi uma foto tirada, foi na época que teve digitação e formatação. Professor Douglas... Que, vale ressaltar, foi o último TJ. Digitação e formatação. E o oficial de promotoria. Tá. Douglas, eu não sei se você vai juntar todas essas duas perguntas, onde são e como são, você já começa daí. Gente, aqui eu tô um mero apresentador, aqui é com o Douglas. Douglas, vamos lá, eu vou lendo aqui para você depois explicar para essa galera. Ok. Computador, PC, Intel ou similar? Pois é, essa especialidade é do mestre René, não é? Aham. Mas ele me diz que, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda têm em casa um teclado diferente desse. Um teclado que não é o ABNT2. Então, esse é o primeiro grande big mistake, né? Primeiro grande equívoco, primeiro grande erro. É você treinar num teclado diferente do da prova. Já pensou? Você digita com seu teclado e o acento é em local diverso do oficial da prova. Então, portanto, o primeiro passo, aviso aos iniciantes, é ver o teclado que é compatível com o que será realizada a prova, para ver se não está treinando errado. Tá. E olha, meu amigo, se você tem o teclado que não é esse, na Santa Ifigênia, aí tem baratinho esses teclados aí por 10, 15 reais. Agora, pra você ter uma ideia dos nossos alunos, os neafianos são assim uma categoria espetacular. Nossa, os caras entram no Google Imagens para descobrir o teclado que é no laboratório e vão procurar onde é que tem um teclado igual do laboratório, da marca do laboratório, porque alguns teclados são mais duros, mais macios, mais altos, mais baixos, com teclas alfanuméricas, etc. e tal. Vão no cara que vende e ainda faz um negócio lá para comprar o teclado. Por que o pessoal faz isso, gente? Porque é 5 mil reais pro resto da vida, que está a 11 minutos da sua vida, a 11 minutos da sua mão, da sua conta, do seu bolso pro resto da vida. Por isso que todo esforço é mais do Douglas, que você vai justificado. entrar na parte de erro, mas eu quero fazer uma pergunta que eu acho que pode ser a do aluno. E, obviamente, né, pessoal, vocês estão percebendo que a gente já sabe as respostas, mas já sei que vocês vão perguntar. Douglas, o ideal é tirar nota máxima ou perto dela. Claro. Preciso ser um asa, um super-homem? Não, claro que não. Pode falar a verdade. Claro que não, Não precisa. claro que não. Não se pode esquecer que algumas pessoas têm dificuldades, não é? Eu recomendo, em parte diferente do que o Alessandro falou, para quem está estudando para o TJ, eu recomendo estudar não necessariamente pelo curso, a digitação, mas eventualmente digitar resumos, digitar eventualmente algumas questões, ideia, hein? fazer alguma coisa no teclado. Por quê?
Porque se você tem dificuldades, o tempo do resultado para a realização da prova muitas vezes não é suficiente para esse treinamento. Então já pode começar a treinar desde já. Mestre Douglas, quanto tempo eu tenho? Como é que funciona isso? Julgamento número 8 da aplicação, julgamento, segunda etapa da prova prática. 11 minutos. Vale lembrar que foi extraído do edital, não é? 11 minutos para digitar 1.800 caracteres. A dica é copiar e colar um texto, uma notícia desses sites jornalísticos, com a função do Word de contar caracteres, deletar de 1.800 para baixo. A opção é incluindo espaços. Justificar. O espaço também é caractere. O espaço é caractere. Justificar. Dar espaço duplo, letra 10, às vezes é 11, às vezes é 10 nas provas anteriores. E treinar. Disparar o cronômetro e treinar. É essa medida que vai dar a noção do que você precisa fazer na prova. Lembrando que aqui a mágica é classificatório. A nota da sua prova, da segunda etapa, da prova prática de digitação, vai contar para a sua classificação final, será considerada. Ou seja, no último TJ, que a prova era só de caráter eliminatório, era possível ganhar posições, mas dependíamos do sujeito, do candidato que estava à nossa frente, eventualmente ser eliminado, seja por ausência, seja por reprovação. Então, mesmo quando a prova é só eliminatória, é possível ganhar posições, quando aquele que tirou uma nota maior que a tua foi eliminado ou não compareceu. Gente, eu tenho uma lista de 10 alunos. Primeira fase. Um tirou 10, um tirou 8. De 1 a 10. Está lá, os 10. Aí vem a segunda fase. Se for só eliminatório, o 10º colocado, ele pode tirar nota mínima 5 ou 10. Ele vai estar lá e ele nunca vai chegar no primeiro. Nunca vai chegar no terceiro, quarto. Agora, se for... minto. Ele só pode pular de posição se os 5 primeiros forem eliminados. Exatamente. Obviamente. Aí ele vai ser o 5º e não o 10º. Isso. Agora, se for eliminatório e classificatório, se ninguém for eliminado, mas é classificatório, esse cara daqui pode pular. Exatamente. Posições. Então, imagine que os 5 primeiros foram eliminados e o 10º tirou nota suficiente para passar os outros 5 que não. E conseguir, assim, uma fantástica primeira posição. A propósito da primeira posição, uma aluna nossa, ela foi primeira colocada na primeira fase 2 vezes para escrevente e tomou pau 2 vezes na digitação. Não estamos falando isso para colocar medo em ninguém. Estamos falando isso para não escrever, como escreveram esses dias aí eu subestimei a prova. Ou seja, todo cuidado é pouco. Você já fez a parte mais difícil, mas ainda não acabou. Lembro de Machado de Assis, ao vencedor, as batatas. Mas agora, ainda as batatas não estão descascadas. É preciso descascá-las para, aí sim, depois saboreá-las. O grupo é fácil, não precisa acreditar no professor Douglas nem em mim. O grupo do TJM, ó, olha o tamanho dele. Vá ao grupo do NEAF do TJ, que tem 25 mil pessoas, e escreva assim, ó. Desculpem, pessoal, estou na lista do TJM na digitação. Eu nunca fiz NEAF, ou eu já fiz NEAF, mas, enfim, estou em dúvida. Algum aluno já nomeado pode me dizer, a coisa pega realmente, há possibilidade de ser uma pessoa eliminada? Como é que é a história? Vocês vão ver. Ok? Então é simples. Não preciso contar a história. Eu tenho um grupo de 25 mil pessoas. Entendeu? Nós temos nos últimos 2 TJs mais de 2.000 alunos. Então a gente tem um histórico. Eu não estou inventando, tá bom? Legal. E, Alessandro, tem gente que aprende pelo amor, não é? Aprende com amor. Escuta, presta atenção no que estamos falando e faz o que precisa ser feito. Tem gente que só aprende pela dor, não é? Na hora que vem a reprovação, na segunda fase. Ó, e veja que a Ângela aqui, ó, aluna do TJ, dando uma espiadinha para ver o que me aguarda. Tá certo. Ângela, sem palavras. Não é? É isso aí, perfeito. O aluno aqui, super bem. O nosso colega, o Ariel, acho que a gente vai falar na frente. Se o ABNT2 ele não tem a terceira função na tecla Alt GR. Nós vamos acho que vai ter aqui no slide alguma coisa nesse sentido.
Tá bom? O Zé Luiz até falou. Acho que ele está em dúvida com relação à imagem que utilizamos apenas com a ilustração no slide. Este é um caso para o professor, mestre dos mestres, René. Depois a gente vê isso aí com calma, fica tranquilo. Vamos lá. Bom, vamos lá. 11 minutos, nota igual ou superior a 5. O que é nota? Nota, ela pode ser 10 menos erros. Vezes 0,35. Ô Douglas, quer dizer que cada erro só vale isso? Porque é diferente, não é? Normalmente nós começamos com 0 e vamos acertando as questões e vamos ganhando os pontos para a nota. Lá é o contrário. Lá é o contrário. Por quê? Porque os textos nem sempre têm a mesma quantidade de caracteres. Assim, começa com 10. E desconta cada erro. Vou fazer uma pergunta porque eu já sei a resposta. Ô Douglas, mas deixar de escrever não é erro. É erro. É erro, por incrível que pareça. Não é? Aqui é meio CESP, é isso? Eu Espaço a mais também é erro? É meio CESP? Se não marcar nada, tá errado? Exatamente. É uma prova meio CESP. Legal. Se não marcou, não fez, não anotou, perde ponto. Aqui, ó. Fiz o curso de digitação para MP, gostei muito, diz a Bruna. Vou fazer agora para o TJM. Um beijo, Bruna. Um beijo para você. Excelente. Parabéns. Genial. Sempre fazendo os cursos e detonando. Olha isso aí. Vamos lá, Bruninha. Vamos lá. E os portadores... Bom, diga. Se quem já fez o curso vai fazer, imagina quem não fez. Tá na dúvida. Tá aí. Porque muitos desses nossos alunos que passaram o TJM, né, Douglas, estão na lista do interior, alguns de oficial de promotoria, que está uma lista meio tartaruga, e está fazendo o TJ próximo e passaram no TJM. Regra, portadores com deficiência, normalmente os editais não fazem nenhuma especificação quanto a um tempo diferenciado. No oficial de promotoria, tá? No último concurso, com este mesmo perfil, no resultado dos recursos, a banca divulgou que o tempo para tais candidatos seria 17. Aliás, isso foi aos 45 do segundo tempo. Nós tivemos uma aluna... Duas? Três, que eu me lembro, que você lembra, por conta da deficiência na mão direita, se eu não me engano, só digitava com uma mão e... Sim, claro. Lembra? Lembro. E ela aprendeu a digitar tão rápido quanto com uma mão só, porque o edital não estava dando diferença. Quando faltaram, acho que 2 semanas para a prova, veio a regra. Ela já estava fazendo a prova no tempo normal. E aí veio a regra de 17 minutos ao invés de 11. Então vamos aguardar agora. E aí, Alessandro, podemos fazer um parênteses aqui? Alessandro Ferraz, para quem não sabe, né, acho que todo mundo sabe, constitucionalista. Podia aproveitar aqui para falar 30 segundos sobre a igualdade, não é? É isso mesmo. Porque eu lembro de uma questão, salvo engano, CESP, que dizia assim, a Constituição permite tratamento diferenciado. E muitos alunos de cara, muitos candidatos, não é, de cara disseram, não, claro que não, todos são iguais perante a lei, não é? E a resposta, o gabarito oficial é certo, a Constituição permite tratamento diferenciado. Isso nos leva a crer também na equidade, né? Na famosa régua de Lesbos, que ao medir diferenças em situações, eu preciso ter uma régua que possa não é nome de filme pornô, não é nome de filme pornô. Aliás, não sei se você sabe, mas as mulheres de Lesbos não queriam mudar isso, porque nascidas em Lesbos não queriam ser chamadas de lésbicas. Mas quem nasce em Lesbos só pode ser lésbica, mas não no sentido pejorativo da palavra, se é que eu posso assim dizer. E o ensinamento trazido pelo estagirita, isso não mesmo. é? E aí eu falo, eu brinquei estagirita pelo seguinte, questão, palavra que você vê, leu, ouviu e não sabe o significado, tem uma maldição. Tem que olhar no dicionário o significado, porque senão vai cair na tua prova. Vai. E será que teve alguém que leu equidade, não foi no dicionário, e daí esse foi o tema da redação e não sabia? TRE, foi no TRE, exato. O Douglas falou tudo. A gente fala em aula, mas os caras acham que é brincadeira. Aliás, a maioria das aulas de professor maluco, ele sempre está brincando e dando aula, brincando e dando aula. Sabe por quê? Para deixar um pouco mais tranquilo. E às vezes o aluno não gosta muito da brincadeira, mas na hora da prova ele lembra da brincadeira e acerta a questão. Aqui, ó. Tudo é muito calculado. Ó, Karina, realmente, curso de digitação fez muita diferença. No MP me ajudou muito, sem contar os barulhos. Vocês vão entender o que a Karina disse? Porque no curso online, vocês não vão acreditar, mas os malucos do NEAF gravaram vários computadores juntos, fazendo barulho.
Porque é o seguinte, para quem deve estar falando, isso é muito barulhento? Um só, não. Agora imagina 10. Imagina 30. Entenderam? Claro que na sala de vocês vão ter poucos. E se a sala estiver empoeirada, vai ser uma rinite danada. É, igual eu tô agora. Será considerado habilitado na prova prática candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 5. Legal. Mas não entendi por que que tá... Ah, é, de propósito, como eu sou burro. 10. Nenhum erro. É. 9,965. Um erro. Porque nós já sabemos que cada erro... Cadê o erro? 0035. Senhores, eu sei que... Professor, um caractere errado, Douglas, o cara tira isso. 2, 3. Tecnicamente, nós fizemos uma conta, Douglas. Se é 5, até 142 ele está dentro. Com 143 ele pode estar fora. E aí, alguém pode estar pensando agora, mas é impossível eu ter 143 erros. Se ele pular duas vezes... Não é. Assista até o final. É verdade, é verdade. Sabe por quê? Assista Se você até o tiver final. nervosinho e der uma puladinha lá na hora da régua ou sem régua, você vai ver que isso é possível sim. O John, marido da Aline Valentino, Perfeito. outra aluna simbólica, Alunos maravilhosos. né, do NEAF, ele fez aqui a oficina. E ele tirou 10 na primeira e tirou 0 na segunda. Eu lembro disso. Então você não precisa falar mais nada. Na primeira simulação ele tirou 10, na segunda ele tirou 0. Ou Verdade. seja, tudo é possível, E ele mesmo para quem digita. E ele ficou bem esperto. Passou E ele passou na prova. Está exercendo hoje, ele é escrevendo. E, aliás, sabe onde ele foi trabalhar? Ah. Na Corregedoria Geral da Justiça. É Agora é mesmo? ele lá que deve mudar as normas e Olha manda pra aí. gente depois. Que bacana. Abraço pra Aline Valentino e também pro John. Acertos 92%, erros 8%. Isso se considerarmos, né, 1.658 caracteres e erros 142. Total, 1.800. Gente, você sabia que esses testes que nós vamos colocar no site... aqui, Douglas, ó, mensagem para você. Passa aqui. Você sabia que o professor Douglas já acertou? Porque quem capitaneou sempre esses cursos aqui é o mestre Douglas. Desde quando eu comecei, e enquanto eu estiver encarnado, será o professor Douglas, e ele faz o que ele achar melhor. Se ele acha que tem que fazer oficina, se ele acha que tem que fazer o curso de jeito ou daquele. Por quê? Porque conhece esse concurso com a palma da mão. Agora, uma coisa, como é que o Douglas conseguiu acertar textos na última prova? Aí, gente, vocês não vão acreditar. O Douglas pegou textos do Wikipedia, de outros textos técnicos, e aí a uva, o vinho, sei lá, os animais silvestres. Aí muita gente falava assim para mim, professor, eu confio muito no Douglas, no senhor e tal, mas eu queria fazer um comentário. Eu falei, pois não. Não são muito simples, porque o aluno acha que a prova é Itaú. Ele acha que a prova é feita para ele, né? Ele acha que na prova dele só vão cair termos estranhos e tal. Fórmulas químicas de carbono. Volta. Aliás, não precisa saber se é verdade. O grupo tá aí. Dá pra ver comentários velhos, né? Bem velhos, né? Não sei. Acho que lá no Face. Você volta lá, você vai ver que louco. Haviam várias turmas que iam entrando em horário diferente. Sabe o que os caras faziam? Eles escreviam assim no Face. Galera, caiu a uva. Galera, caiu frutas cítricas. O primeiro texto foi sobre a uva. É mesmo? O primeiro texto, a primeira turma foi sobre a uva. Ah, eu falei. Que louco. E eu não tinha dado uva. Eu tinha dado o texto sobre o vinho. Boa. Agora vamos... Pois não, fala Boa aí, noite para Guaratinguetá, Daniele Godoy. Não sei se a gente já se conheceu pessoalmente, mas seja bem-vinda. Um abraço também aí pro Ivens Melo, que disse: o problema grande aqui é o barulho dos outros teclados. Por isso, Alessandro, vamos só voltar aqui o slide um minutinho. Olha só, o papel é frio. O papel é frio. O slide, isso aqui parece muito fácil, não é? Pode ter até 142 erros, mas, gente, 142 erros parece que é muita coisa. Mas, não basta ter 142 erros, né? Você tem que acertar 1.658. Precisa ter 1.658, porque o texto é de 1.800.
Então você pode errar 142? Pode, mas tem que acertar 1658. Ou seja, é muito mais difícil do que parece. E para uma nota mínima. E para uma nota mínima. Agora, vamos fazer projeções. A maior nota desse concurso, eu não sei se os colegas estão aí, o primeiro, o segundo, o terceira maior nota, se tiver, fale aí com a gente. Olha aqui, ó. Maior nota, 84.431. Olha quantos o cara errou na prova. 49 acertos, o cara errou errou uma. Ninja, samurai, com processo penal militar e código penal militar. Aliás, que não era cobrado antes. Que fez assim, ó. Ale, não sei como é que eu passei. Eu falei, por quê? Ale, o corte acho que foi 40, né? 40. 40 de 50 é uma nota boa. Aí o cara fez assim pra mim. Ale, eu só peguei o curso com medo no finalzinho de militar. Aí o outro fala pra mim, e eu que peguei e tirei 44 e não fiz as matérias específicas porque achei que não ia passar nesse concurso. Poderia estar lá na frente. Pois é. Douglas, olha a nota de corte, Douglas. 40. Olha a nota. Vamos ver como é que pode ficar a situação desses caras? Douglas fica pra cá, tá aqui. porque ele sabe muito algumas mais opções, do que eu. não é? Galera, Douglas, me diga uma coisa. Se esse cara acertar tudo e se esse cara, o primeiro colocado, qual é, acertando tudo, acertando o mínimo, como é que vai ficar? Olha só que interessante. No concurso do TJ, é sempre bom, do último edital, fazer essa comparação. O primeiro colocado podia tirar 5, que ele seria primeiro colocado. Em outras palavras, a melhor nota da prova objetiva no TJ, ele, tirando 5 na segunda fase, seria primeiro colocado e não tem para ninguém. Agora aqui não. O primeiro colocado na prova do TJM, se tirar 5, vai passar, mas poderá perder posições. A mesma coisa quem está no corte. O último colocado... Desculpa, Douglas, então essa nota, num concurso do TJ passado, vamos supor que essa foi a maior nota, esse cara tirando 10 ou 5 e mantivesse a nota, ele seria o primeiro colocado. Nada muda na classificação. Só se ele tirasse 4, por exemplo, para ser eliminado. Exatamente. É isso? Exatamente. Desculpa, continua. Agora, nesse concurso muda. Ele pode ir com a maior nota do concurso possível é essa. Exatamente. 94.431. Se ele tirar 5, 89, eu já sei que você está pensando em casa. Ei, pera lá. Tem gente um pouco mais para baixo que pode ameaçar os primeiros. Claro, porque pode valer 10 aqui. E os últimos? Onde a base é maior. Está aqui muito, muito, muito bem colocado. O último, se tirar 10, vai para 81. Se tirar 5, vai para 7,6. Ou seja, e ainda mais considerando o critério de desempate, aqui tem um reflexo gigantesco. Caramba. Porque, eventualmente, podem ser convocados quase todos. E o Douglas mas está não citando todos. Exatamente. E quem tiver mais na frente chama antes. E o Douglas falou da linha de corte. Douglas, o número de pessoas que estão aqui é gigantesco. Exatamente. O número aqui, perto do concurso. Exatamente. Vocês vão ver isso. O Ariel perguntou aqui, Douglas, os textos costumam ter aproximadamente 1.800 para mais ou para menos? Geralmente é um pouco para mais. Geralmente 1.800, mais 1.800. Eu quero dizer assim, não pode ser muito mais, muito menos do que isso. Tá. Se não, já viu, né? Vai dar recurso. Mas qual é o truque? Treino difícil, para o combate ser fácil, não é? Vai ao encontro da pergunta do Ives aqui. O problema é o barulho dos outros teclados. No nosso curso online foi gravado o barulho dos teclados. Vocês vão ver. Vamos tocar o barco então. Dá uma olhada nisso. Olha quantos, Douglas, estão empatados nessa posição. 48 empatados. E o desempate maior vai ser na prova da digitação. Olha a pior loucura. Não pode ir mudando de... Olha aqui, olha o que o Hélio fez. A nota não pode ir mudando de 0,035 em 0,35? Pode ou não pode? Exatamente. Olha quantas variações o Hélio conseguiu. Podem variar 143 possíveis. Que é o número de erros, não Gente, é? Que é o número de erros máximo. O cara pode ir um pouquinho para cá, para aqui, para lá. Olha a faixa. Olha a faixa, José Luiz. Ah, José Luiz. José Luiz está assistindo? Eu não quero entrar em detalhes, o Hélio te conta.
Eu estava certo sobre faixas. Depois você pede desculpa. Acertos. Qual é o máximo? 49. Qual foi o corte? 40. Quantas pessoas dentro desse grupo? Tecnicamente, 129. segundo o Hélio, deveria ter 129. Exato. E não 120, porque ele acha que, pelo critério de maior nota, deveria. Tudo bem até aí? Tudo bem? Ok. Marcos, posso apagar os caracteres? É possível apagar, não sei o quê. Gente, nós vamos ter um curso para isso. O Douglas não vai ficar falando 3, 4 horas à toa. Ele vai explicar tudo o que é possível acontecer. Vamos com calma. Acertos, 49. Posição, quem está empatado? Ninguém, só ele. 48, só um. Olha como vai aumentando a base. 47, tem 2. 46, tem 3. Olha a linha como muda. Ó, vai daqui para cima. Ó. 1, 2 e 2 e 4... com 3, 7, com 7, 14, com mais 10, 24. Gente, só aqui, ó, vem para cá, do 40 ao 44, são 24. Todo o resto tá aqui. Moral da história, aqui, o jogo das cadeiras vai mudar muito, Douglas. Oxalá o TJM nomeie todos. É claro que é isso que nós queremos. Mas vamos imaginar, Lê, se o TJM nomear metade. Vai parar onde, mais ou menos, aí na lista, hein? Se o TJM nomear metade... Se ele nomear metade, aqui dá quanto? Olha só. 2, 4, de 129, 7, 14, 24... Metade de 129, 34, 33, o Hélio... 33, 65. 43, 52... Mais ou menos aqui. No meio dos 30 aqui, não é? Isso, olha o que só. O Douglas está falando é nomear de cara. Se nomear metade, é perfeitamente possível ganhar essas posições na digitação. Durante a validade, a mim me parece, eu acho que o Douglas também, que vão nomear todos. Durante a validade Tomara, do concurso, é para isso que nós... Oxalá. Agora, José Luiz, se os caras devem entrar com recurso ou não, eu entraria, quem está empatado em 121, 120, eu entraria. Acabou, ele está respondido. Aliás... Como você já acabou o prazo, né? Como você faz pergunta? Não, é até 11. Até às 11? É. E tem mais uma 11, coisa. Aliás, 11h59. Agora, peraí, Douglas. Olha o tamanho disso aqui, Douglas. De 82 ao 120, são mais de 40 caras aqui. Douglas, esse cara, se tirar 10, e esse cara, se tiver 5... pode mudar a história dele. Além dos eventualmente eliminados. Ele pode mudar de faixa. Ou seja, olha só. Imagina o sujeito para ser nomeado daqui a 2 anos e para ser nomeado em 6 meses. Para ser nomeado em 3 meses, 4 meses. Tá entendendo? Coloca essa diferença vezes R$5.000 por mês. É isso que vai ganhar. É isso que parece me justifica plenamente o seu empenho nessa fase. Alessandra, a pior coisa que tem é aluno dizer assim: se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu acertaria uma questão e entraria para a segunda fase. Aqui se eu tivesse treinado um pouquinho mais, eu teria tido os menos erros. E oxalá não fosse só uma nomeação mais rápida. Olha, mas imagina o último ou os 5 últimos não serem nomeados e ficaram por causa dos erros. Que trabalhava comigo, né? Com quem trabalhei, Douglas, ele falava R pelo excesso. Claro. Pela falta, não. Claro. E porque se você está estudando para outro concurso, faça resumos, digite alguma coisa. Aliás, você sabe como foi considerada a prova do TJ, que foi a maior, que eu e o Douglas já trabalhamos juntos, que foi a penúltima ou a última, foi a maior. Foi apelidada de Neafs Kids. Por quê? O Douglas entrava com a digitação e treino, e questão também do emocional, que aliás é tudo nessa prova, diga-se de passagem. E o Renê com a formatação e emocional. O Renê salvou muita gente aqui, porque muita gente chorava, gente. Sentava aqui com os professores. Divan. Eu tenho de agradecer esses 2 professores que foram anjos da guarda. E não estou aqui puxando o saco. São profissionais, receberam para trabalhar, mas foram anjos da guarda. Porque ficaram aqui até 9 horas da noite e chegavam lá e falavam: cadê o Douglas? Tá com uma menina aí, tá chorando. Aí eu falava: Douglas, o que aconteceu? Nada, ela estava só chorando, a gente acalmou e está tudo bem. Pergunte os milagres que aconteceram. Esse cara me contava uma história que eu não acreditava. Ele contava de uma moça, juro, eu não acreditava,
Mas que ele a não me menina- falava nada. Não, Ele não me falava nada, eu ficava quieto. Eu achava, deve ser uma retórica e tal. De uma moça que reprovou em todos os testes e foi para digitação e passou. Reprovou nos treinos Tô, aqui. nos treinos. Nos treinos, aqui, no NEAF. Tomou Aí- pau aqui em todas as vezes. Ela fez umas 6, 7, 8, sei lá Não. eu quantas vezes. Não, então, mas aí é que tá. Você contava da tua história e de uma moça que fez a prova antes de fazer aqui no NEAF. Só que teu negócio aconteceu aqui no NEAF de um caso de uma moça fez a prova de manhã e ela reprovou no exame. Aí as meninas chegaram em mim e falaram assim, Ale, a moça quer fazer de novo. Ah, tudo bem, deixa a moça fazer de novo. Ale, ela reprovou de novo. Não, eu falei, então não cobra mais nada, deixa ela fazer. Só sei que eu fui almoçar, voltei, alguém falou assim pra mim, não sabia nem falar pra mim. Ale, ela já é a 7ª vez. E eu olhava pra moça, você pensa que ela tava chorando, ela fazia assim, ó. Ai, Ale, eu te agradeço tanto, mas pra mim não vai dar. Eu acho que eu só reprovo, não adianta, é sempre a mesma coisa. Gente, essa menina, eu tenho de gravar esse depoimento. Por favor, se você estiver no grupo, ela mandou chocolate pra todo mundo, a Japinha sabe quem é. Meu, essa mulher foi pra prova e voltou dizendo, eu consegui. Ela mandou chocolate pra todo mundo, aí eu olhei pra esse cara e falei, agora eu acredito em você. Não, porque eu acredito em milagre, velho. Sabe o que é? Eu acho que ela viu tantas vezes os caras falando, toca o barco. Mas vamos falar a verdade, era um caso extremo, né, Douglas? Claro. Era um E caso acontece extremo. isso. Não, acontece. Já aconteceu. E muitos alunos também não acreditam nas nossas histórias que a gente conta. Não, mas depois aprende. E depois vai que... Vai ver como é que funciona a regra, Ariel. Vamos lá, vamos com calma. Erros serão observados caractere a caractere. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas na palavra erros, o E ou E é um caractere. O R, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caractere a caractere. Comparando-se com o texto original. Gente, uma coisa que eu aprendi com o Douglas. Douglas, você me corrija se eu estiver errado, hein? Se a palavra for amor. Amor. Não, o exemplo não foi feliz. Arroz. Professor, é com Z. O texto, Hélio, colocou arroz desse jeito. Se eu escrever arroz, perco o ponto? Perco. Porque eu não escrevi ARROS. E se eu escrever arroz, perco o ponto, Douglas? Perde ponto. Perco ponto. Para eu ganhar ponto, eu tenho de escrever arroz. Perdi algum ponto, mestre? Não. Senhores, o texto tem de igual. Olha aqui, ó. Isso o Douglas vai explicar no curso, só dando uma palhinha. A única coisa que eu sei do curso, que eu gravei uma vez com ele. Os erros serão observados caractere a caractere, comparando-se o texto original, considerando-se erro toda e qualquer divergência com o texto original. Ninguém perguntou se está certo do ponto de vista do vernáculo, da língua mãe. E aqui vale lembrar, ó, tem gente que às vezes... é aqui que marca. Oh, Deus. Tem gente que fala, olha, depois da vírgula tem um espaço, não é? Esse espaço, se não houver depois da vírgula, na sua digitação, tá vendo aqui, ó? Vírgula, espaço. Se esquecer esse espacinho também é pontinho, 0,3. É erro, exatamente. E tem gente que às vezes pode colocar esse espaço antes da vírgula. Aí tem 2 erros, não é? Na verdade, tem o erro de colocar antes. Legal, meus amigos? Nós já respondemos o aluno José Luiz de Moraes, mais de uma vez. Vamos, projeto gabaritando a digitação. Professor, então erro é desacordo, é falta, é essa, tudo isso é erro. Exatamente isso. Porque de repente o sujeito está dizendo, bom, é só eu não ter mais de 142 erros, então eu não vou digitar nada. Não digitei nada, não tem erro nenhum. É verdade, é uma interpretação boa de texto, né? Eu não errei, eu não fiz. É aquele aluno do CESP, ele fala, se então eu errar, eu perco ponto, então eu não marco nenhuma. Porque eu não vou perder ponto nenhum. É verdade. Você tem toda a razão. Olha aí, mestre. Demonstração do curso. Olha, isso aqui é lá do curso. Como é que funciona isso aí, Douglas? O cara aqui errou 6.
Nota, vai, 9, foi apenas um exemplo. Olha só, aqui, gente, o vermelho... Opa, tem que apertar deixa eu aqui antes, colocar né? assim também, porque daí o aluno vê maior. Fala aí, Douglas. Isso, vamos fazer aqui. Você pode... O texto em vermelho, Aham. É o Correção caractere... que aparece tá. a mais, caractere a mais. Entendi. Depois, o em azul, aqui, Aham. é o que aparece a menos. Então, olha só aqui faltando, Aham. aqui... Ah, com duas cores, na verdade, é quando se tem um diferente. Ah. Se você digitou algo diferente, Como por exemplo, agentes. Então ele tem, ao mesmo tempo, o a mais aqui, né? E ao mesmo tempo. Então ele perde duas aqui. Perde duas, o 3, 4, diferente. 5, 6. Legal. O sistema mostra isso, Ale e Douglas mostra. O sistema mostra E, isso. gente, olha só, uma das piores coisas que tem é você perder tempo e não ter, muitas vezes, paciência para corrigir os seus erros. Você pode treinar em casa e digitar, mas deve ser algo muito chato ficar relendo e procurando os erros. O sistema te informa. Olha só a facilidade, a ferramenta que o departamento da NASA, não é, do NEAF, elaborou para você. Se terminou de digitar, tem a correção. Mestre Douglas, fala aí pra mim, conta pra gente um pouco como é que é o curso. Tem explicação, tal? Maravilha. Como é que é composto esse curso? Primeiro, uma explicação completa do edital, não é? Nós já tivemos aqui uma prévia, uma degustação, não é? Uma demonstração. Mas a primeira coisa é explicar exatamente o edital e todos os detalhes, todas as pegadinhas, porque para ir para essa prova tem que conhecer as regras do jogo. Depois disso, meus amigos, vem as advertências. Por quê? Alessandro, qual foi o primeiro concurso para escrevente que você trabalhou? Qual foi o primeiro concurso? Foi 2000? Foi 2002, 2004 ou foi antes, 90 Eu ficaria um pouco comprometido em relação a cômputo de idade, mas eu diria que faz já um tempo. O primeiro curso que eu trabalhei foi o 2000, Capital, TJ Capital 2000. E nesse TJ Capital 2000, vários alunos tomaram pau na digitação. Depois teve 2002, 2004 e sempre vários alunos tomando pau na digitação. Eu cheguei para o Alessandro... Nossa, 2000 ainda estava no TJ. Eu cheguei para o Alessandro... Tava no TJ. O Douglas já estava dando aula. Eu estava no TJ. Eu cheguei para o Alessandro e falei, precisamos fazer alguma coisa por esses caras. Porque nós não queremos apenas o primeiro colocado da primeira etapa, nós queremos o primeiro colocado do concurso. Então, enquanto houver segunda etapa, não adianta. Como um treinador que só prepara para as eliminatórias, não prepara para a fase final. Não é? Precisamos fazer alguma coisa. E encontrei um cara que falou, vamos fazer isso. E durante esses 20 e tantos anos... Não é? 20 e tantos anos. Lembrando que eu fiz a prova. A minha prova de digitação foi em 1992. Novembro de 1992. E não tinha tanto E curso. naquela época não tinha curso algum. Só tinha aquela apostila que promete resolver todos os seus problemas. E gente, foi datilografia. Na tua época foi datilografia também? Foi. Datilografia. No Instituto Brasileiro de Datilografia. Não é? O sonho naquela época do juiz era comprar uma máquina de escrever último modelo, Isso né? mesmo. Acho que era Remington. Remington, modelo top, não sei o quê. De lá para cá, gente, portanto, desde 92 que eu fiz essa prova. E o Alessandro fez, não foi muito tempo depois disso, não. Nós começamos o quê? A colher, a ouvir os nossos alunos sobre a prova. E, meus amigos, tenha certeza, tudo pode acontecer nessa vida. E já aconteceu de tudo. Se, como diz o filósofo, a única certeza é a morte e os impostos, nós não temos nenhuma certeza na prova da digitação. O Douglas tem razão. As experiências contam muito. Olha o José Luiz aqui falando que na minha prova era talhadeira e martelinho.
Junto com a tua tia, né? Que é muito querida entre nós. Meus amigos, nós vamos contar para vocês no curso tudo que já aconteceu nesses últimos 20 anos de prova. Gravando o primeiro curso, juro, eu olhei para os caras aqui e fiz assim, ó. Meu, ele tá falando da mulher de cabelo comprido. Aí eu saía do estúdio e ficava assim, ó. Ele tá falando da mulher de unha comprida que enroscou. Velho. Eu juro mesmo, falei isso pros caras. Aí depois eu fiquei imaginando, peraí, não é que isso aconteceu com um monte de gente? Desde o cabelo, as dicas do Douglas, muita gente agradeceram. Gente, se você vê como o Douglas é querido pelos servidores, é por isso que vocês estranham, às vezes parece até que é um pouco puxa-saquismo. Vocês vão ver, porque muita gente, claro que é teu esforço, mas foram dicas valiosas. Unha comprida de mulher, de enroscar. O Douglas falou, toma cuidado com isso, toma cuidado. Tudo que ele falou já livrou alguém de algum problema. Às vezes não foi o seu problema do cabelo, o seu da unha. Mas eu vou dizer uma coisa boba. O Douglas acabou de tomar um gole de água. Eu não sei vocês, mas eu já reparei. Quando eu tô para beber água e não vou porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu fico irritado. E não é com as pessoas. Aí eu parei e pensei, o que me faz fazer isso? É que eu não estou bem fisiologicamente. Isso vale para o xixi, vale para qualquer outra coisa. Gente, quando a gente está numa reunião e precisa tomar uma decisão com calma, por isso que os orientais falam, né? Não tome decisão de barriga vazia, né? Há um ditado que diz, ou com sono, ou com fome, ou com frio, porque eles são péssimos conselheiros. Então, nesse sentido, é importante você ver o que o Douglas vai falar aqui em advertências e, ó, isso aqui, você não acredita. A Vunesp colocava, ó, pergunto para qualquer viado que esteja assistindo que passou na oficina de promotoria. O que saía lá? A pessoa precisava estar... Prova, 8 horas da manhã. Horário de comparecimento. Horário de fechamento de portões, o Hélio lembrou. Meia hora antes. A pessoa chegava, 7 horas da manhã, prova às 8. Ficava na porta. Ia à padaria, pedia um café, um chapa pãozinho, com pingado. Quando chegava, falava assim, ó. Faltam 40 minutos, já vou para a porta da escola, já vou entrar. Então, vou ficar um pouco aqui olhando, né? Os pássaros cantando e tal. Aí tava chovendo, aliás, nesse dia, nós tava com capa e tal. Não. Vou. Tem tempo. 31 minutos. Tem tempo. 29 minutos para a prova, ou seja, 7h31. Por favor. Portão fechado. Senhor, eu vou fazer prova agora às 8. Tá fechado. Leia o que está escrito. Não, aqui está escrito, ó. Prova 8 horas. Sim, embaixo. Comparecimento meia hora. Estou aqui. Não, meia hora. O senhor está 1 minuto atrasado. Ele perdeu a prova. Vocês inventam para a gente fazer o curso. Filho, acorde, filho. Aqui não é o curso que você está acostumado, tá bom? Olha, a comparação, Alessandro, é com o curso do José Luiz de Moraes. Pois aquele não. que estava sentado à mesa na Santa Ceia. Sim. Não é? Opa, a comparação é com o curso dele. Ele não tem um curso aí pegando pela mão? Pela mão. É mais ou menos o nosso curso. E diz que vai fazer um só de contas. Você acredita? Uma moça deu uma ideia para ele. De contas? Uma moça falou assim, adorei o curso pegando pela mão, porque ensina exatas. Só que ela falou, o senhor não me chame de imbecil, mas eu acho que é interessante ele fazer um curso de como resolver as continhas mais rápido. As operações. Chame o curso de pegando no colo. E o pior é que a ideia pegou. E ele falou que vai gravar. Eu achei muito boa. Eu quero uma bolsa para esse curso. Eu vou fazer um pegando no pé, que são técnicos para estudar. Então, guardadas as devidas proporções, né? Guardadas mutatis mutandis, não é? Como os escreventes vão ler, futuros... Mudando o que deve ser mudado. Como os senhores futuros escreventes vão ler no fórum, no seu dia a dia. A comparação é mais ou menos o seguinte. Imagina a pessoa que vai para a prova sem não ter nenhuma ideia do que vai acontecer. É como se estivesse entrando num corredor escuro, depois num quarto escuro, que ele não sabe o que terá pela frente. No nosso curso, nosso aluno vai feliz, porque ele já sabe exatamente o que vai acontecer. E mais, já sabe quais foram os erros das pessoas que não passaram nas provas anteriores, uma média de 20% a 30% nas provas anteriores dos últimos 20 anos.
É só isso que a gente fala no curso, Isso é nada mais. Aliás, Ou seja, você já vai prestando atenção. Isso- É como se o treinador dissesse, olha, não adianta muito não, porque tem um jogador nesse time que ele é bom para fazer gol de cobertura. Isso mesmo, não é? isso E mesmo, às é vezes isso o treinador é goleiro, né? Isso Ex-goleiro, mesmo. não é? Essas coisas que acontecem. Isso mesmo. Não, e o que eu acho que é uma grande crítica em relação a alguns cursos, e tem um monte de curso bom, gente, por aí, não é? Aqui ninguém vai ficar falando, o NEAF não trabalha com isso. Nós somos bons e o resto todo mundo é ruim. Nós não trabalhamos assim. Vocês sabem muito bem disso. Mas um dos erros que eu vejo em curso é o seguinte, eu agora estamos fazendo curso online, todo mundo sabe, está rolando um belo curso, ele é eminentemente teórico. Mas até o dia da prova do TJ, ele vai ter teste até morrer. E por que eu acho que tem de ter simulado e simuladão? Simular a prova inteira. Certo. Pelo seguinte, porque muitas vezes dão aulas para vocês e mandam para a prova sem fazer teste. Agora eu pergunto, claro que às vezes é obrigado a fazer isso quando eu tenho um mês e pouco para uma prova. Mas fazer isso sempre, como as escolas fazem, é o mesmo, no meu sentido, do que chegar num soldado, explicar para o Douglas o funcionamento do AK-47, o comprimento dela, a medida, a potência, e no dia da iniciação bélica, a guerra pode ocorrer, eu falo, toma Douglas, você já tem treino. Gente, quem nunca atirou, não deve ter noção do que eu estou falando. Quem já atirou sabe que a arma, por vezes, tem um grau de funcionamento da esquerda para a direita e que pode variar, sobe, desce. Professor, esse exemplo é politicamente incorreto? O senhor matou pessoas? Não, filho. Eu estou dando um exemplo de que quem não treina se ferra. Isso é fato. Isso vale para tudo quanto é coisa. O Bernardinho não é tão ovacionado porque ele é bonito. É porque ele treina a exaustão, não é, Douglas? Exatamente. Temos de treinar. Douglas, Exatamente. toca o barco. Orientações, que nós estamos terminando o tempo. Orientações para treinamento. O que mais? Orientações para treinamento online, como se fosse um personal trainer, como se fosse um treinador mesmo. Nós seremos aqui o seu treinador para fazê-lo conseguir a nota máxima na prova, nesse caso específico, importantíssimo em razão do caráter classificatório dessa prova. E dicas e macetes também para você poder chegar lá, conseguir o seu 10. Passa, né, Alessandro, sem fazer o curso. Acontece tudo nessa vida, não é? Mas pensa na Olimpíada. O cara que treina para a Olimpíada e o cara que não treina para a Olimpíada. Quem tem mais chance de conseguir o ouro, não é verdade? Quem tem mais chance de conseguir a medalha de ouro? Então é isso, meus amigos. Vocês podem ir para uma prova sabendo exatamente o que vai acontecer, e podem ir para essa mesma prova esperando surpresas. E surpresa é a pior coisa que existe na face da Terra, não é? O Supremo Tribunal Federal já disse que muitas vezes é exatamente a surpresa a principal causa geradora de indenização por dano moral. A surpresa, não é? Como, por exemplo, a foto, a mera publicação de foto não autorizada, não é? Essa surpresa já é Motivo de desequilíbrio, né? De desequilíbrio, de espanto, de... Enfim. Douglas, além de toda essa parte que você vai gravar e tudo mais, dicas... Douglas, exato, para quem já fez o curso Douglas, anterior, será tudo mais regravado. De 200 textos, não é muito, mestre? Claro que, inclusive, muitos textos de provas anteriores, Tem provas... textos mais difíceis, textos mais fáceis, Teve todo uma tipo moça de que texto. perguntou se a gente ia dar um curso de questões VUNESP. Eu falei, nós vamos. Mas são provas anteriores? Aí eu falei, não. São provas futuras e o curso se chamará VUNESP Nostradamus. Exatamente. Né? E ela, é óbvio que eu não perdi a piada. E deixa bem claro, deixa bem claro, se algum texto que aparecer aqui cair na prova, nós não temos nada com a VUNESP. Você conhece alguém que trabalha lá? Eu não. Eu não conheço ninguém. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho nada a ver. Quem vai dar os textos é o Douglas. Se cair a uva de novo, pelo amor de Deus, né? Ninguém aguenta. Então, eu não tenho nada, não conheço ninguém Professor, que trabalha na um VUNESP. pouquinho aí, que ambiente é esse? Ah, são vários textos liberados, não é isso, Japinha? Quando tá em verde é porque eu já fiz o texto. Olha aqui, ó. Quando tá verde, eu já fiz o texto. Eu já fiz o texto. Olha que legal essa plataforma. Você vai fazer o download. Olha lá, ó. Ah, esse é o curso. arquivo. Esse é o curso. Aham. Então nós temos aqui a opção para você baixar o texto, não é? Baixar o texto aqui. Aham. Vai imprimir.
vai deixar com ele virado para baixo. Tá. Deixar com ele virado para baixo. Vai disparar o cronômetro. Tá. Vai clicar aqui no digitação iniciada. E na digitação iniciada vai começar a contar o seu tempo. E clicando nessa caixa, você faz a sua digitação e vai, quando terminar o texto, nosso departamento aqui é muito eficiente. Ele já tem uma opção para correção. Mas, se porventura, antes dos 11 minutos, você não clicar no botão número 3, esse botão aqui, em vermelho... ele vai parar. Ele vai parar e vai corrigir automaticamente o texto. E enquanto o texto está rolando, é acionado o efeito sonoro. Exatamente. O curso é audiovisual, podemos dizer assim? É tudo. Audiovisual. Alvo Vidal. 3D. Isso, 3D. Exatamente. Projeções. Alessandro Ferraz vai invadir o seu quarto em projeções 3D para assustá-lo durante a digitação. E diz que há barulho, inclusive, de tudo que é possível tudo. de acontecer. Espirro e tudo mais. Fogos de artifício. Tudo. Não é? Muito bom. Trovões. Trovões e um abraço. Então o cara vai ter os testes para poder treinar. Vai poder fazer aqui, ó. Tá vendo? Toda a parte específica. Legal. Depois disso, vai aparecer para ele número de erros, se ele está apto, se não está, o que é vermelho, caracteres a mais em vermelho, a menos em azul, diferente nas duas cores. Então, quando aparecer a mais, está em vermelho. Quando é a menos, é azul. Quando aparecer duas cores, tal. E, Alessandro, esse rapaz aqui, olha quantos erros ele teve. 487. Nota 0. 0. Você não está apto. Ou seja, mesmo digitando bastante, olha só como é que esse cara digitou pra caramba, é possível tirar 0. É porque a nota começa com 10 e desconta os Diz erros. o Fernando, são contados os toques, inclusive quando apaga os errados? Não, você pode voltar. Tanto no nosso sistema quanto na prova. É. Ué, você já viu o Douglas digitando? Isso eu falo no curso. No curso, não sei se vocês sabem, o professor Douglas fez uma prova da outra vez. Filmaram Duas. E ele fez duas. E o professor Douglas é mala, porque além de digitar rápido, ele é calmo. Ele fica assim, ó. E vai conversando ainda com as pessoas. Ou seja, se o Douglas quisesse se amostrar, como fala no interior, ele faria o texto inteiro, voltaria e digitaria normal. Gente, um cara que é absurdamente rápido é capaz de fazer 2 textos desses, ou mais. Alessandro Ferraz fez. Alessandro Ferraz fez isso. Tem um Digitou vídeo 2 vezes. no YouTube, que só basta você colocar digitação Jerry Lewis. Tá lá? Tá lá? Tá lá. Tá lá o vídeo? Nós precisamos ter. Eu tenho um vídeo lá que eu faço assim, aí digita assim. Jimi Hendrix em Woodstock, não é? Ótimo. O colega falou, já quero esse curso, nem vou fazer esse concurso, não precisa prestar essa prova. Compra o curso. Olha, o João deve estar falando, pelo amor de Deus, vocês não podem trabalhar com esse nível de estelionato. João, o importante é que nós não estamos na lista do Janot, ok? O que mais? O Maluf, tá? Oficinas presenciais, eu gostei dessa imagem, para não ver o rosto das pessoas, aliás, não dá para ver nada. É para preservar a intimidade, não é? A imagem das pessoas. Parece um quadro de Monet, né? Olha lá que bonito, tá bom? Senhores, agora, só para deixar bem claro, essa sala aqui que vocês viram, ó, não é, como é que fala antigamente? Não é H não, viu? Isso aqui é o laboratório onde se treina. Pera um pouquinho. O curso de digitação já está no site? Não, só depois da prova. Tá lá. Só que as aulas serão regravadas. O Douglas quer fazer a aula exatamente para cá. Então ele começou já, sábado termina. Então eu acho que terça-feira deve estar tudo lá. Aí já está tudo pronto, texto e tudo mais. Legal? Uma observação. Tá tudo lá, tá bonitinho, tá legal. Agora uma observação. A parte teórica, os exemplos práticos, tudo legal. Peraí, faltou uma coisa, Douglas. Oficinas. A oficina, boa. Oficinas. A oficina. Depois, por favor, não faça o seguinte raciocínio. Eu só vou para a oficina presencial. Eu sou do interior, mas vou tirar o dia para fazer. Eu sou de São Paulo, mas quero ir lá, em loco, sentir o calor. Não deixe para descobrir que você é um catador de milho,
Ou você é um as do volante, você é muito rápido, mas quando tem gente do lado, trava e parece o Smeagol tentando pegar o anel. Senhores, se você tem esses problemas, descubra antes, treinando. Eu não sei, mas eu só sei que eu não sei quando eu tento fazer. Tente, vá, e depois venha se submeta a um teste que aí se chama oficina de redação. Esse é louco. De redação. De redação. Aí a pessoa não redige. Vem aqui, oficina de redação é com o João. Oficina de digitação. E você vem, faz aqui, e o Douglas dá a nota, e há um acompanhamento da galera. Por quê? Principalmente na questão, porque o Douglas fica do lado, assim, claro, olhando, porque ninguém lá vai ficar do seu lado, mas verificando manias que muita gente sabe disso. Eu vi no último exame, o Douglas chegando em gente falando assim, ó, desculpa, você tá legal? Tô. Mas por que você fica desse jeito na cadeira? Ah, é porque, professor, se o cara falar para ele, eu me sinto bem assim, professor, e eu consigo fazer o texto. Legal. Mas há uma tendência de, se você treinar desse jeito em casa, vai doer. Outra coisa boba. Tem gente que tem uma prova de digitação e não sei porquê, resolve jogar vôlei 2 semanas antes. Quer dizer, o que dá na cabeça de uma pessoa dessa? Tem de ser uma ariranha, não é? Não, fala a verdade. Vou jogar vôlei. Aí volta, quebra o dedo e acha que basta um e-mail. VUNESP, não vou poder ir. Vocês seguram o cargo? Não segura o cargo. Ó, dá para redesignar a prova? No site aparece uma mãozinha assim. Não, porque eu tenho que falar desse jeito com as pessoas. Para elas entenderem que vocês estão próximos de assumir um cargo. É preciso tomar conta. Não dá para falar, vou andar de skate um dia antes, que essa brisa do ar me dá sorte. Aí você cai, fratura o crânio. Entendeu? Não dá. Tá bom? Alessandro, o seguinte, tem uma coisa importante que você me tira do sério, não é possível um negócio desse. Acho que eu até esqueci o que eu ia falar aqui, viu? Você lembra do vídeo? Você assistiu esse vídeo, né, João? O vídeo do Jerry Lewis. Meu Deus do céu. Se você colocar Jerry Lewis, aquele que ele fica assim, ó. É muito bom, é muito bom. Lembrei. Importante ressaltar o seguinte, não é? Nós, aqui na oficina, tem um time, não é? Do pessoal do NEAF, incluindo este que vos fala, para ver como você está fazendo, observar o teu comportamento, o que você está fazendo, e depois dizer, olha, será que não seria melhor assim? Será que se continuar assim não vai dar problema? Só com 2 dedos, Douglas. 2 dedos. Tem cara... Eu só digito, Alessandro, basicamente com os 2. Dá para fazer a prova? A nossa aluna não fez com uma mão? É verdade. Não é? João Carlos. Aliás, quem duvidar, fácil. Tá no blog do NEAF. Escreve blog, NEAF, entrevistas. Essa aluna tá lá, né, André? Ela é da PUC. Ela fez a prova, João. Com essa mão não consegue digitar. E não deram prazo maior. Só os 45 segundos do tempo que o jornal publicou. Você acredita que ela já estava matando a prova com uma mão? A menina chegou em mim e fez assim no intervalo. Ale, eu me sinto tão mal. Eu falei, por quê? Ela faz a prova e eu não. Falei, você não tem de sentir mal, cala sua boca, vai lá e faz a prova. É assim que funciona. Deve ter um vídeo no YouTube também do maestro João Carlos Martins tocando o hino nacional com... sei lá, um pedaço. Completamente travado. Amanda de óculos, muito bom, saudade de ver vocês. Eu digito com os 2 dedos, eu também. Venha nos ver. Tá? Venha nos ver. Não, só entrou no site hoje, né, André? O curso. E as primeiras aulas agora, a partir já da semana. Gente, falamos tudo, Douglas. O resto, as demais informações, vocês vão ter no curso. Gostaria de parabenizar os colegas que foram para a segunda fase do TJM. Quem é do TJ e ouviu essa conversa deve estar falando, ih, rapaz, logo, logo é minha vez. É isso mesmo. Só que no TJ, o barulhinho... Ai, que grupinho comportado aqui hoje, né, André? Olha, todo mundo fala, espera o outro. Esquece. Hora que for TJ, você vai ouvir besteira. Ai, você acha que... Alguém está fazendo curso de digitação para o TJM? Põe no Google. Alguma escola está fazendo? Não. Por quê? Porque realmente é uma mina de ouro.
Dá para ficar rico. Eu vou para Birigui com a grana que eu vou ganhar nesse curso. Então, Vê se liga numa coisa. Quando for prova do TJ de São Paulo, o mundo quer dar curso. Todo mundo quer dar. Porque, não, eu manjo disso aí. Eu toco o barco. Mas e a matéria de português? Não, português eu destroio. Se português eu destroio, imagina como é que tá no resto. depois da prova vai comemorar num Convescote, não é? Convescote. Depois da prova vai comemorar no Convescote. Douglas, eu quero agradecer a sua presença, agradecer aos colegas de casa, o convite foi feito aí para todo mundo. Muito obrigado a presença de todos daí. Palavras finais e convite do mestre Douglas. Beijo para vocês. Espero todos no curso de digitação. Não precisa dizer mais nada. Isso pode fazer toda a diferença na sua classificação e, por que não dizer, na sua vida. Espero também, convido todos para TJSP. Quem está no TJM, não é porque está no TJM que não precisa fazer mais nada, não é? Nós repetimos aqui o famoso brocardo, não é? Estudar até a posse. Não é? Estudar até a posse. Entre os 10 primeiros colocados, há alunos estudando para o TJ. Entre os 10 primeiros colocados, alunos que fizeram o TRE. Não foram nomeados ainda, você tem toda a razão. Não é? Há alunos esperando no oficial de promotoria. Só posso comemorar porque eu sou nomeado. Não adianta você passar. Estudar até a posse. Isso me faz pensar numa situação, Alessandro, que de repente a pessoa mora em São Paulo, fez o TJM, foi nomeada, e aí casou e o marido é do interior. E aí tem uma nomeação que vai acontecer no interior de um concurso que ela fez e que muita gente fala, não vou fazer porque eu não quero mudar de cidade, eu moro aqui. Tudo pode acontecer nessa vida. E, senhores, vale lembrar, queria aqui como mensagem final dizer a razão desse curso, repetir a razão desse curso porque já foi dita. Esse curso ele só existe porque, infelizmente, fomos observando ao longo dos anos que diversos alunos, não obstante o êxito na primeira etapa, era eliminado do certame na segunda etapa, na prova prática. É por isso que esse curso existe, não há nenhuma outra razão, é porque a gente gosta muito disso, não é? É porque nós temos uma vontade inexplicável, nascemos com isso, não sei se isso é um tesão, o que é, de fazer mudar a sua vida, de fazê-lo aprovado definitivamente. Né? Não pensamos só na primeira etapa, pensamos em todas as etapas. Uma das coisas coisa legais, diferente. vocês podem ver Isso é pelo NEAF. grupo, né? Isso é NEAF. Não, NEAF é diferente. O grupo, você pode ver pelo grupo. Parece lugar comum, mas não é. Parece clichê, né, João, de falar isso, mas a gente trabalha, a gente vive disso, é o nosso trabalho, sim. Mas eu acho que vocês não imaginam que as pessoas passem em concurso e 1h da manhã resolvam fazer depoimento num grupo do NEAF, aos professores e ao corpo técnico, não é? Ao corpo docente. Se os discentes fazem isso, algum motivo há. E eu tenho certeza que isso aumenta a nossa responsabilidade. Então não é papinho, não é marketing. É bom, a gente trabalha. Se a gente não vender curso, a gente não consegue fazer curso porque não tem dinheiro para pagar o professor. Isso é vero. Não tem dinheiro para pagar a luz, então apagaria a luz, não tem mais aula. Ficaria assim, ó, hoje nós vamos ter um curso, aí fica tudo escuro. Então, ninguém é imbecil. Agora, saiba do seguinte, quando a gente vê um comentário naquele grupo de 25 mil pessoas, falando, poxa, valeu por toda essa luta, por todo esse tempo que a gente está junto, isso é muito bom, cara. Você vê que os professores ficam extremamente felizes de estar fazendo um trabalho tão bem feito. Então, eu acho que o Douglas foi muito feliz na comparação e esperamos vocês. Senhores, que vocês façam um excelente curso. Muito obrigado. E olha, ainda bem que eu estou aqui hoje, né, José Luiz? Começamos no horário e terminamos... Terminamos no horário? No horário. Uau! Eu gostaria de salientar para os outros professores a questão do horário, que é uma questão objetiva, não é subjetiva, é objetiva. Uma pergunta. E aqui digo porque eu nunca cheguei atrasado. Já, muita vez, mas eu aprendi com os anos que a gente não deve falar, tenho cabelos brancos, eu chego a hora que eu... Não, senhor, tem de chegar no horário. E vale para o horário de encerramento também? Vale. Vale? Nas aulas inaugurais também? Nas aulas inaugurais. É verdade, de vez em quando a gente já... E ó,
Mais uma vez um abraço para o João, e eu quero que todo mundo faça como o João. Me manda o WhatsApp de madrugada dizendo passei, tô comemorando, manda grito, porque é isso, tem que comemorar, e pode comemorar a primeira fase, mas vamos comemorar mais ainda a segunda fase. E depois manda também, né, uma cerveja, um vinho, alguma coisa assim, além de um abraço apenas. Tchau, pessoal. Abraço, tchau, tchau.